Mas só para ressaltar, você estava falando do Bruno Henrique, toda vez que o Bruno Henrique participa de alguma jogada de gol, um jogo de ida, né? Ou se destaca em algum momento, a pergunta que vem: por que o Bruno Henrique está jogando ainda se tem essa situação da aposta rolando contra ele? É sempre bom a gente explicar o que está acontecendo no âmbito da justiça desportiva. E aí é um parênteses que eu abro aqui, porque os torcedores dos outros clubes também perguntam, né? Ficam curiosos para saber o que está acontecendo. O STJD já recebeu a denúncia contra ele, por conta da situação das apostas, da aposta do irmão, enfim, naquele jogo do cartão amarelo contra o Santos no Brasileirão 2023. Mas enquanto não houver um julgamento, o Bruno Henrique segue liberado para jogar. E uma diferença em relação à galera daquela leva da operação lá de 2022, do Ministério Público de Goiás e tal, é que não houve pedido de suspensão preventiva. Então, enquanto o Bruno Henrique não foi efetivamente julgado, ele, desportivamente, nesse aspecto jurídico, continua liberado para jogar. Lembrando que tem processo na justiça comum e também no processo na justiça desportiva. E aí, com ele em campo, aumenta a opção desse ataque do Flamengo, né, de precisar jogar com um time mais veloz para atacar a profundidade, a gente já falou isso aqui. E quando o Pedro entra, tem entrado bem também, ontem fez mais um gol. Então, por enquanto, o Felipe Luiz ainda tem vivas essas duas alternativas para fazer essa formação ofensiva, até considerando que o Juninho está escanteado aí, completamente sem espaço nesse contexto do Flamengo atual. Ô Igor, só que assim, não tem a denúncia, não está indiciado para ir para o julgamento por causa do STJD. Eu acho curioso, sinceramente, porque o STJD podia ter apressado a denúncia também, né? Então, o que o Juca Paquetá ponderou... já está liberado, né? Não, mas é um caso exterior. Sim, lá fora. A gente sempre tem uma dúvida em relação ao STJD, que é por que você vai julgar na hora que está se aproximando das finais. E por que os prazos são diferentes? São diferentes porque os tribunais têm prazos diferentes. Ok, entendi. Né? Ninguém está aqui dizendo nada que o STJD esteja agindo de má fé ou de boa fé. Mas é a pergunta que o Juca fez semana passada no Posse de Bola. Assim, Flamengo, o Juca, na verdade, falou, né? Tá na cara que, eu não vou dizer assim, eu acho que tem uma pergunta que é por Eu que... acho que é uma pergunta válida. Por que demora para marcar o julgamento? Mas eu acho também curioso, por outro lado, que as pessoas se preocupem mais com o julgamento esportivo do que com o criminal. Porque nós estamos falando de estelionato. E ele está respondendo também na justiça comum, né? Ele tem que responder na justiça comum. E assim, se ele vai jogar ou não vai jogar, assim, enquanto ele tiver condição legal de jogar, ele vai jogar. Zero problema. A pergunta é que assim, ele tem que responder por estelionato. E ninguém está aqui acusando o Bruno Henrique de estelionato, exceto a justiça. Ele é réu, né? Exceto a justiça. Exatamente. Fala, Igor. Só para remendar um pouquinho, PVC, nessa situação, na verdade, a decisão da Justiça Comum mais recente, o juiz entendeu que faltavam alguns elementos probatórios ou de ritos processuais ali, e a denúncia por estelionato especificamente foi retirada dessa acusação do Bruno Henrique. Então, hoje ele é réu pela manipulação, artigo 200 da Lei Geral do Esporte, pela manipulação de partida. Então, o Ministério Público do Distrito Federal, inclusive, fez um recurso para tentar voltar à questão do estelionato, só para explicar para a galera esse trâmite na Justiça Comum. Sei. Então, hoje ele é réu. Não, peraí. E eu não sei o que é pior. Mas se eu manipular resultado não é estelionato, é só uma nomenclatura. Sim, mas aqui o artigo 171 do Código, o famoso artigo 171 do estelionato, ele estava incluído na denúncia e sim na acusação anterior. Então, tecnicamente falando, hoje o Bruno Henrique ele não está acusado por estelionato, mas sim como manipulador, enfim, suspeito, acusado de manipulação nesse elemento. É uma questão técnica. É uma questão de nomenclatura. Ou seja, ele não vai ser processado por estelionato, que talvez seja até pior. Né? Depende do tamanho da pena que vai chegar. É pior, seria pior se ele fosse enquadrado.